Olá, meus irmãos. Mais uma sexta-feira. Estamos novamente aqui, eu e Júlia. Vamos. Boa tarde para todos e para todas, reunidos aqui para mais uma oportunidade de estudos. Então, como todas as sextas-feiras, nós iniciamos com um livro, uma página de um livro edificante para harmonizar nosso ambiente e assim iniciarmos com o nosso estudo. Né? Vamos seguida da prece. O nosso livro é Maria, Mãe de Jesus, né? E hoje o tema é Rainha do Céu. Aí nos fala assim: raramente os poderes da terra socorrem o desgraçado. Rejeitados pelo auxílio humano, os pobrezinhos voltam-se para os poderes do céu e buscam Maria, rainha dos anjos, espírito sublimado e poderoso por sua pureza e fidelidade a Deus. Do faça-se em mim a vontade do Senhor, surge a vontade firme, refletindo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos na figura amorosa do Cristo, de Maria e de Deus, pedindo essa proteção para que esse estudo possa transcorrer com muito proveito para todos que irão se beneficiar dele. Assim, em teu nome, mestre, em nome de Dona Ivone do Amaral Pereira, essa irmã que nos ajuda também, esses espíritos superiores, a Virgem Maria, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o estudo da tarde de hoje, te dizendo, graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora dar continuidade à nossa leitura. Nós falávamos do auxílio que estava sendo dado à Margarida Silveira, e enquanto ela estava no hospital, o seu corpo, e ela foi levada, o seu espírito temporariamente retirado do corpo para um aprendizado, né? Junto com o nosso irmão Santarém. E, além deles estarem infundindo esperanças, novo ânimo a ela, coragem para uma nova etapa de vida, que incluía até abandonar as terras portuguesas. Né? Então, isso tudo estava sendo implantado, né, para que ela, quando voltasse ao corpo, tivesse esse anseio. Né? A espiritualidade sempre trabalhando de uma forma muito organizada. Então, nós paramos exatamente nessa parte, dizendo que era imprescindível que ela confiasse, né, em si mesma, por isso era implantada aqueles sentimentos, encorajando ela, para que ela fosse forte o bastante para vencer as adversidades. E até que ela iniciasse em novas terras. Então, eles pensaram e colocaram também em sua mente que o Brasil era terra hospitaleira, amiga dos desgraçados, e que preferisse o exílio em solo brasileiro, porque o exílio converteria ela, mais tarde, em mansão confortadora. Né? Esse exílio seria para ela, né, no futuro, algo mais reconfortante. Ainda porque, é interessante o irmão Santarém falar isso aqui, vale repetir para todos, ele diz aqui, o espírito é cidadão universal e sua verdadeira pátria é o infinito. Né? Então, nós não temos um local, eu sou do Brasil, vou nascer sempre aqui no Brasil. Eu sou da França, estarei sempre na França. Não existe isso. Nós vamos onde a necessidade do espírito requer para o seu aprendizado, o seu aprimoramento. Não é isso, Júlia? Isso, e eles escolhem as terras, né, o Brasil, por ser uma terra hospitaleira. Então, a gente não pode esquecer aqui, né, daquele livro de Humberto de Campos, que ele fala Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, o Brasil tem uma relação com a pátria do Evangelho, por isso ela é uma terra hospitaleira.
Aqui reencarna todos os espíritos em problemática, que a gente sabe que fala lá no livro, né? São as oportunidades para esses espíritos. Então, a gente vê aqui que existe um porquê de ter sido infundido no espírito de Margarida a terra do Brasil. Então, essa terra hospitaleira nos remete ao livro de Humberto de Campos, sabendo que é uma pátria onde abriga muitos espíritos endividados, né? Então, é isso aí. Então, e eles ainda recomendavam assim, que ela esquecesse o passado, né? Com alma e coração voltados para o eterno compassivo, esperasse a ação do tempo, né? Que a solicitude celeste não a deixaria órfã na experiência para a regeneração. E isso fez com que eles ficassem assim muito comovidos com todas essas passagens que o irmão Santarém estava apresentando para os convidados ali, né, nossos estudantes. E ele deu continuidade, porque assim, Margarida estava por 6 dias naquele estado comatoso, não é? Para que ela pudesse ter um aproveitamento melhor de todos os ensinos. Mas era necessário fazer que o espírito voltar ao aparelho carnal, a fim de continuar as tarefas impostas pelo curso da existência. Então, como ela não se achava doente, o despertar dela operou-se normalmente e suave, né? Até diz aqui que sob desvelada assistência, tal como se voltasse de prolongado e benfazejo sono, tudo sob muita orientação, deixando até os médicos e enfermeiros atônitos com o seu despertar, sem nenhum tipo de sequelas até, não é? Então, aí, o que acontece? Só que ela, porém, ela ficava penalizada, porque quando ela acordou, ela se deu conta da sua situação real, né? O que ela ouviu com o irmão Santarém ficou esquecido, né? Quando ela volta à sua condição assim desperta, ela não se recorda dos sonhos. Então, quando ela pensou assim, acordei, meu Deus, minha vida é uma droga, tipo assim, né? Ela chorava muito, diz que derramava lágrimas e ela se sentia muito angustiada, porque aquilo tudo para ela era desconfortável, a situação dela. Porém, oi, Julinha. Só tem um porém, né? Na hora desse despertar, né? A gente não pode esquecer que foram 6 dias, né? Que ela teve lá em letargia, né? Naquele sono magnético, né? Como você falou, ela acordou, ela não se recordava de nada, né? Mas ela trazia uma sensação de ternura. Isso é uma coisa bem interessante, né? Que era uma doce saudade. Saudade de quê? Daquele contato com esses benfeitores espirituais que fizeram todo esse trabalho com ela, né? Naquele posto de emergência, né? Era algo que ela não conseguia definir, esse sentimento. Embora ela estivesse angustiada e muito pesarosa da sua condição, ela tinha esse sentimento com ela interior, porque isso foi deixado impresso nela, para que ela não se esquecesse do que ela teria que fazer. Não com palavras, ela não ia lhe recordar de nada, mas ela, lá no íntimo dela, ela ia ter esse sentimento assim, como um vulcão em erupção, fazendo com que ela se movimentasse para mudar aquela vida. Então, quer dizer, por conta disso, ela pensou em mudar-se para Lisboa e procurar a irmã Arinda, que trabalhava em um hotel de boa reputação. Só que a situação dela ainda era muito precária, porque ela não tinha recursos para empreender uma viagem. Não é? Selma, Sim, Júlia. você vai falar aí de como ela conseguiu esses recursos para chegar lá, né? Isso. Porque ela pensou na irmã, e isso também estava nessa tal programação que eles fizeram com ela. Seria uma forma dela sair dali perto do porto, né? Agora,
Eu achei bem interessante uma frase que está aqui no texto, que eles falam assim: todavia, em torno dos desgraçados, existem sempre anjos tutelares prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. Aí a gente vê, aqui no livro, você vai nos contar agora a respeito desses anjos tutelares, né? Mas a gente trazendo para a nossa vida de relação, porque esse livro serve para nós espíritas e nós que também não, né, de repente não é espírita, mas serve para a nossa vivência aqui, né? A gente vê assim, sempre dentro de uma situação mais complicada de vida, nós temos sempre alguém nos ajudando. Seja uma mensagem, um ombro amigo, a intervenção do alto também se faz sempre presente na nossa vida. Aí agora, Selminha, vê aí quem seriam esses anjos tutelares aí para Margaridinha? Pois é, então, o que acontecia? Ela pensava nessa situação de ir encontrar-se com a irmã, porém sem recursos, e ela se achava incapaz de trabalhar em casa de boa família por causa da situação como ela viveu, ela se achava indigna, né, pela reputação que ela tinha, de trabalhar em casa de família para obter dinheiro. Isso deixava ela mais inconformada ainda, assim, mais chorosa. E por ela estar sempre muito chorosa, as próprias pacientes que estavam na enfermaria com ela começaram a se preocupar e perguntar o que tanto essa menina chora, o que está acontecendo, né? E ela acabou contando toda a sua história para elas, não é? Então, através dessas senhoras que estavam lá na enfermaria com ela, né, ela despertou um sentimento esse sentimento bom delas, elas se apiedaram da história dela. Por quê? Porque elas também eram pessoas pobres, humildes, bondosas e sofredoras, né? Então, elas eram perfeitamente capazes de compreender as desditas alheias. E elas, o que elas fizeram? Elas se cotizaram junto com seus maridos e parentes, a fim de levantar o recurso, né, o dinheiro, para que ela pudesse empreender a viagem. E assim ela conseguiu realmente, né, receber e poder viajar. E assim foi feito através dessas bondosas pacientes que lá estavam na enfermaria com ela. Então, quando ela chegou, a Arinda recolheu a irmã, perdoou o seu passado, que compreendeu que ela foi o drama todo dela foi mais uma ignorância e desgraça do que verdadeira maldade, né? Ela não tinha os esclarecimentos necessários, né? Então a Arinda ajudou a irmã empregando-a no hotel, ensinando todas as habilidades domésticas, né, para que ela ficasse bem inteirada, porque ela estava com uma intenção de colocá-la em uma casa de família honesta, para que ela pudesse, né, ter uma nova vida. Hein, Selma? Oi, então, vamos deixar aqui assim, mais claro, né? O nome dessa irmã era Arinda. Arinda, sim. Você já falou, mas é só para a gente reforçar. E É. essa irmã já trabalhava nesse hotel, um hotel grande, bom, né? Isso. Então, foi por isso que ela conseguiu esse emprego para ela no hotel, porque ela já trabalhava ali, né? Sim, exatamente. Então, aí, o que acontece? Quando ela estava lá, ela encontrou não, na verdade, ela foi fazer serviços, né, como ela fazia ali no hotel, e acabou conhecendo uma família portuguesa que morava no Brasil, em São Paulo, mais precisamente, e estava ali no Brasil, em Portugal, passando férias. Essa família que estava hospedada no hotel simpatizaram muito com a Margarida, né? E convidaram ela para que ela fosse com eles para o Brasil, né, para trabalhar como criada de servir. Seria uma acompanhante lá na casa. Então, a irmã, a Arinda, ela interveio
dizendo das vantagens que ela poderia ter com tudo isso, que era uma nova oportunidade para ela e tal. E assim foi sendo providenciado, né, tudo que a espiritualidade estava planejando para ela, e assim se sucedeu. Margarida, em breve, estaria indo para o Brasil, para São Paulo, que nessa época já era uma capital grande, né, e de muitas possibilidades, né? Ele diz que era o centro industrial brasileiro. Ela estaria ali bem amparada, né? Ele fala assim, e assim se encerra a página negra de sua existência, para recomeçar experiências novas, com novos ensejos de progresso e realizações. Graças a Deus, a Margarida foi bem caminhada, com todo o apoio dos bons espíritos e de Maria, né? Principalmente, que ouviu as preces, né? E atendeu a ela. Então... Hein, Selma? Mesmo, né, nesse relato, a gente sabe que Jerônimo participava desse relato, né? Estavam todos ali reunidos. E o interessante é que o Jerônimo, ele se conservava ali de fronte curvada, concentrado em pensamentos profundos. A gente sabe disso até por conta desse problema, que ele estava internado ali no isolamento, né? Então, o Belarmino, né, Selma, ele entra ali naquele momento fazendo uma pergunta para o irmão Santarém, porque ele já estava ansioso para mais informações, né? E aí ele fez uma pergunta. Selma, lê aí a pergunta de Belarmino. Mas bem interessante, né? Eu sou fã do Belarmino, já falei aqui, eu falo sempre que eu fiquei muito fã do Belarmino com a transformação dele, né? Quando ele se reconheceu como um espírito imortal, sendo ele ateu, né? Então, a transformação de Belarmino foi muito assim notória, muito evidente. Veja só a descrição que eles narram da voz, uma voz compassiva, a revelar carinhosas entonações, interrogou, sinceramente interessado. E Albino, irmão Santarém, de certo o céu concedeu-lhe também alguma dádiva? Né? Olha, e aí a descrição está aqui que Camilo diz com relação ao Belarmino. Belarmino, cuja alma bondosa, convertida para a emenda, apresentava já os melhores e mais sólidos característicos de fraternidade dentre os do nosso grupo. Eu achei belíssimo isso, gente. Essa transformação de Belarmino realmente me comove muito, me deixa muito empolgada. Eu achei muito Selma? E aí para deixar mais claro, o Albino era o irmão da Margaridinha que estava preso, né? Então, e por ele estar preso, como ele diz aqui, como ele estava encarcerado, foi mais fácil, vamos dizer assim, para a espiritualidade trabalhar com o Albino, né? Porque o cárcere propiciou meditação, fazendo-o refletir maduramente e levando-o a procurar Deus nas asas remissoras do sofrimento. Mas isso também se deu, né? Justamente por ele estar ali preso, teve essa facilidade de meditação, mas isso se deu através de eles falam assim, um agente fiel e porta-voz sincero, médium, iniciado cristão da terceira revelação, por nome Fernando, que era um espírito, uma alma de escol, que estava encarnada na Terra naquele momento, e foi, vamos dizer assim, foi convocado por eles, pelo nosso irmão Santarém, para que ele tivesse essa incumbência de cuidar de de Albino. Tá? E por ele trabalhar na inspetoria de polícia, facilitou, porque ele lá na prisão, ele falava com Belarmino, assim como outros presos. Ele tinha assim, essa dedicação com eles, sabe? Você falou novamente Belarmino. Belarmino, é que eu sou apaixonada pelo Belarmino, gente. Fernando, tá, gente? E o irmão dela é Albino. O Fernando, ele era, fala assim, ele era da inspetoria de polícia,
E ele tinha um interesse muito grande pelos encarcerados e sentenciados, que ele procurava assistir e servir. Isso é aquela alma de bom missionário, né? Já de um espírito de escola. Então, ele tinha essa função, ele já cuidava desses carcerados, né? Conversava, falava sobre a terceira revelação, levava essas palavras, né, consoladoras. E assim, ele fez com Albino. E Albino foi daí que começou a fazer essa meditação e essa reflexão madura do que aconteceu com ele, fazendo com que ele aceitasse aquilo que aconteceu, né? Ele teve essa maturidade. Foi bem, bem legal mesmo. Diz que aqui, assim, que Albino, ele se sentiu atraído pelas expressões suaves que revelaram, né, que lhe foram reveladas, e as doçuras do Evangelho do Reino de Deus. Aquilo deixou assim deixou ele com um ânimo novo, porque assim, até o Fernando, né, com aqueles olhos grandes e sonhadores, quando falava com ele ficava impressionado, né? Ele tinha eles tiveram uma empatia grande um com o outro, na verdade, né? Então ele fala que aquela simpatia, né? Aí ele contou, exatamente pela simpatia, ele contou, lhe confiou a história dele, a própria história atormentada, né? E esse agente penitenciário, Fernando, se comoveu com a história dele. E até por conta disso, ele intercedeu por algo a mais. Mas antes de eu falar, eu quero deixar aqui uma passagem aqui do que o Albino aconteceu com ele. Que, assim, quando ele estava no cárcere, ele recebeu diretamente novos incentivos, né? Porque quando ele dormia, né, o seu espírito era retirado, ele recebia todos aqueles, a mesma coisa que aconteceu com Margarida. Ele ia recebendo aquelas orientações do irmão Santarém, né? Então, quer dizer, o que acontecia? Só que Albino, eu entendi aqui que ele se revelou um médium, ainda em ascensão, porque ele mesmo escrevia o que lhe sussurravam ao pensamento por meio de intuição. Banhado em lágrimas, protestando interiormente, continuada boa vontade para o futuro. Ele tinha as recordações do que ele passava na parte espiritual, e ele começou a escrever tudo aquilo. Veja só, né, a diferença da situação. E isso foi algo assim, foi vamos dizer, um divisor de águas para ele, que foi realmente uma grande transformação na vida dele com relação a isso, uma descoberta até, né, para nós. Então, o que acontece? O Fernando... Oi, Júlia. Vamos fazer uma colocação aqui, que todos esses ensinamentos que eles passavam, né, durante o sono físico, ele trazia isso, né, quando ele voltava consciente, a consciência, eles falam aqui, ó, ditando-lhe preceitos educativos, né, que o que eles ditavam para eles era isso, preceitos educativos, dos quais tanto e tanto necessitava, a fim de se fortalecer para as caminhadas redentoras. Porque a gente vale lembrar aqui que ele não teve isso na educação dos pais. Isso. Né? Então, isso aí, a espiritualidade também já fazia essa educação moral, religiosa, sob a inspiração da terceira revelação. A gente sabe que a terceira revelação é o espiritismo, né? O Consolador prometido. Né? Correto. Segue aí, seu amigo. Então, o Fernando, ele tinha boas relações, né, com amizades sociais, né, que estavam chegadas lá no passo das necessidades. Então, ele obteve a atenção da sua majestade, a rainha Dona Amélia, que era assim, conhecida na sociedade terrena. Os espíritos conheciam ela como uma dama assaz generosa, que ela era extremamente generosa, compassiva e desejosa sempre de acertar, entendeu? E ele intercedeu por Albino, para que ele fosse...
contou a história, né? Que ele foi um órfão, desamparado, inexperiente, que se deixou seduzir pelas infelicidades maléficas, né? E achava até que ele poderia, né, auxiliá-lo, né, tornando útil à sociedade, com um pouco de proteção e ajuda fraterna. Ele intercedeu pedindo a soltura de Albino, né, que ele fosse reintegrado à sociedade. Sendo que, assim, na espiritualidade, eles não tinham interesse, né, as instruções, né, assim, seguindo as instruções do mais alto, eles não queriam alongar o cárcere de Albino por mais 3 anos, que era o que lhe cabia. Porém, não era também, eles não queriam que ele voltasse à sociedade em liberdade, porque era preciso, ele até que diz aqui, era preciso que ele tivesse assim que amadurecer mais aquilo tudo nele, né, com relação ao espiritismo e tudo mais. Então, o que aconteceu? Eles foram assim orientando o Fernando, né, ajudando o Fernando com essa intervenção para que eles inspirassem, né, foi inspirado, né, para no sentido de obter a remoção do prisioneiro para a África, que ali ficaria ele em liberdade, né? Quer dizer, ele não ficaria em Portugal, mas na África ele ficaria solto, ele não ia ficar 3 anos preso, ele ficaria 3 anos preso e depois ele iria ser transferido para a África de qualquer jeito. Mas a espiritualidade achou desnecessário que ele ficasse ainda encarcerado por mais tempo. Quer dizer, não iria somar em nada para o aprendizado dele. Mas a África era essencial, até porque o Mário Sobral até ele faz um questionamento, né, com relação a por que a África e não o Brasil, sendo o Brasil uma terra tão hospitaleira, com tantos patrícios portugueses por lá, não é? Seria assim, ele estaria mais, vamos dizer assim, mais acolhido, né, com a generosidade do povo lá. Aí, Selminha, vamos abrir aqui um parênteses para a gente falar aqui da rainha Dona Amélia, né? Aí você vê, né? O Fernando, ele tinha a intenção de ajudar aquele encarcerado. A gente sabe que ele tinha a influência do posto de emergência. Ele recebia instruções, né? Para que ele pudesse auxiliar o Albino, né? O que acontece? Só que ele tentou, por conta dele, lógico, própria, essa ajuda através da rainha. A rainha também, por ser um espírito que gosta de auxiliar os necessitados, ele viu a possibilidade da rainha ser esse instrumento para que o Albino pudesse ser libertado e pudesse se voltar para a sociedade, né? Mas aí você vê que a espiritualidade vê muito mais além, né? Então, quer dizer, não seria o melhor recurso, né? Ele ser solto e voltar para a sociedade, principalmente a portuguesa, que ele voltasse sim para uma sociedade, mas não ali. Como Margaridinha, a espiritualidade já viu uma outra situação. A Margaridinha, o Brasil seria hospitaleiro, mas para ele não seria a melhor terra. Mesmo com essa pergunta de Mário Sobral, que Mário Sobral quer entender por que não Brasil, aí a gente vai ter aqui o relato que você vai ler, o que a África faria de benefício para ele. Exatamente. Ó, o irmão Santarém explica o seguinte: Albino necessita ainda ser conservado em custódia, quer policial terrena, quer espiritual, por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil, encontraria demasiadas facilidades que poderiam afastá-lo da unção na qual se vem conservando, desde que conheceu Fernando e se filiou à ciência da espiritualidade. Teria liberdade excessiva,
pois a democracia brasileira não é o que lhe convém no momento. Ele seria arrastado a desvios prejudiciais quanto a iniciar a própria regeneração rodeado de responsabilidades. Como ele ainda se encontra muito fraco para vencer tantas e tão grandes tentações como as que se deparariam no seio daquele generoso país. Então, ele continua aqui assim: a África inclemente seria a mais propícia aos interesses espirituais, a mais caridade encaminhando-o para ali do que para ambientes contrários à emenda que lhe cumpre tentar a bem dos próprios destinos imortais. Ou seja, a África ali, ela iria, assim, porque ele também tinha o próprio resgate dele. Como todos nós aqui estamos na Terra, nós temos os nossos próprios resgates, nossos aprendizados, né? Coisas a superar. E ele, como era fraco, ele já conhecendo a alma, né? Ele tinha essa fraqueza moral, ele precisava de uma coisa mais endurecida, para que ele se fortalecesse naquilo que ele foi aprender, que ele aprendeu com o Fernando e que ele amou conhecer. Então, haveria, vamos dizer assim, possibilidades na África dele ter esse aprendizado em prática, colocar em prática. Porque lá, justamente por ser uma terra ainda, né, muito precária, ele praticaria mais a caridade, mais a fraternidade, e isso só o fortaleceria cada vez mais, que era algo que ele precisava ainda para se fortalecer. E aí diz que aqui que ele, brevemente, ele seria transportado para Lourenço Marques ou qualquer localidade africana. Nós vimos aqui que Lourenço Marques era a capital de Moçambique na época. Até 1976 ela se chamava Lourenço Marques, onde haviam muitos portugueses que eram levados para lá, como Albino, né? Presidiário, que foi um presidiário, e outros delitos mais eram jogados esses portugueses para lá. Ela ficou conhecida até como existe uma comunidade portuguesa até em Lourenço Marques, hoje é Maputo. Né? Se vocês procurarem, vão ver que não existe mais Lourenço Marques, sim é Maputo, em Moçambique. Diga, ali Gilda. Também era um lugar ali de porto, né? Que Portugal fazia ali com um ponto de apoio, né? Dentro do oceano, né? Isso. Que a gente ontem leu. Então, quer dizer, por isso que naquele momento eles viram a possibilidade de ser naquela localidade, né? Por ter necessidades ali urgentes, né? Naquele momento, né? Que é onde ele iria aprender a trabalhar a caridade, né? Mas que teria também um melhor aproveitamento para o espírito, né? Em outras terras que não a do Brasil, apesar do Brasil ser um país generoso, mas naquele momento não serviria para aquele espírito, né? Fraco por quê? Ele já trazia as dificuldades dele e na família do Jerônimo ele não teve contato com a religiosidade, com a moral, com nada. Ele, infelizmente, como os outros, foi levado ao quê? Ao luxo, às posses, né? Então, quer dizer, ele também não aprendeu isso. E qualquer facilidade o tiraria desse caminho reto, né? Por isso a África, né? Exatamente. Então, isso tudo deixou-os muito animados, né? Todos eles estavam ali ouvindo todo esse desenrolar, né? Até imaginar assim, que foi até um reconforto para na situação de Jerônimo, né? Então, o Camilo faz uma pergunta, né? Abraça-o fraternalmente e pergunta a ele, né? E agora, meu caro Jerônimo, resolvidos os teus mais urgentes problemas que te ensombravam de amarguras de viver, não te sentirás, porventura, mais sereno a fim de cuidares do futuro? Não exultas sabendo
o herdeiro de teu nome prestes a poder servir honradamente à sociedade, o coração aberto às auras celestiais de uma fé religiosa, né, que é a bênção de Todo-Poderoso, glorificando-lhe o futuro. Ele faz essa pergunta, né, para Jerônimo, né, achando, poxa, que bom, não é? Agora você se sente mais tranquilo com relação ao seu filho, a Margarida, que já estão todos encaminhados, não é? Ele faz essa pergunta, né, para Camilo, achando Selma, que ele está todo feliz, né, Júlia? Então, é porque, na realidade, a gente vê que uma das dificuldades dele era essa agonia, né, para deixar os filhos melhores, porque ele sabia que eles estavam ali jogados, né, naquela situação por culpa dele. Então, por isso que o Camilo, né, na mesma hora pergunta, tu não te sentirás, porventura, mais sereno a fim de cuidares do teu futuro? Quer dizer, vendo ali a reencarnação, vendo uma oportunidade da volta, de uma melhoria tal, mas não era assim que ele se sentia, né? Então ele fala que para ele, quer dizer, ele tinha assim muita gratidão a Maria, né? Por Maria ter ouvido as preces dele, né? E ele faria qualquer coisa para testemunhar essa gratidão. Mas ele não via nada muito além disso, né? Tanto que ele tem até, inclusive, um desejo íntimo, né, para se refazer dessa complicação que ele mesmo se colocou. E ele via uma forma, talvez, né, de voltar ao plano físico. Ele não via grandes realizações, mas ele via, né, como ele se sentia assim, né, sempre em aflições, na realidade. Por mais que ele aprendeu a orar, a entregar e tudo, ele trazia uma angústia dentro dele, né? Então, o que a Selma vai ler para a gente? O que ele assim, encontrou uma maneira de ressarcir com a lei, se futuramente ele não pudesse vir, né, com essa situação, até para se redimir. Pois é, então, ele fica com esse sentimento ainda de pesar, e a imagem seria assim, ele imagina assim, que se por misericórdia ainda mais extensa, venha ele a se transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se despenhem pelos abismos em que viu os seus filhos submersos também, em que viu submersos seus queridos filhinhos. Né? Então, ele tinha esse desejo, ele alentava essa esperança de que ele pudesse voltar à Terra, né? Com as mesmas condições que ele viveu antes, mas que ele pudesse ele se dedicar a cuidar dos filhos que ficam órfãos e desamparados, porque o que ele falhou com os filhos dele, ele quer se redimir com relação aos outros filhos abandonados também. Esse é o desejo dele impresso na alma dele, que muito provavelmente pode vir a acontecer. Não temos ainda como afirmar. Vamos por partes, não é, Júlia? Assim como o Mário se sente culpado de ter cometido um assassinato e sente que suas mãos não estão mais em seu corpo, o Jerônimo ele estava imprimindo em sua alma o desejo de fazer esse tipo de situação, trabalhar com crianças em asilos e montar instituições, não é, que pudessem ser favoráveis, ele pudesse fazer essa benfeitoria, que foi o que lhe faltou em vida, não é? E aí, Selminha, aí ele diz aqui, né? Reencarnado na Terra, pudesse fazer, né, esses orfanatos, internatos amorosos e acolhedores
lares cristãos onde pequeninos órfãos estejam ao abrigo das dramáticas situações em que meu suicídio arremessou meus indefesos filhos. Então, ele diz que ele queria ter essa condição, né, de trabalhar, né, por esses órfãos na terra, né, tirando eles dessa situação que ele arremessou os filhos mesmo, né, deixou os filhos a um destino indefesos, porque foi assim que ele deixou os filhos. Então, ele queria fazer uma coisa diferente pelos filhos abandonados de outros lares, né? Aí ele fala aqui: reconfortado, agradecido e esperançado, eu estou. Quer dizer, ele consegue sentir isso, né? Que ele tem esperança, que ele é um homem agradecido, ele está reconfortado por tudo que ele recebeu. Recebeu pela intervenção de Maria, dos instrutores espirituais, né? De Deus e tal. Mas ele diz, jubiloso ainda não, né? Porquanto uma avalanche incômoda de dívidas a solver abrasa minha consciência. Então, ele tinha despertado, né, para essa situação. Ele não podia ser um homem ainda jubiloso, porque ele trazia muita situação a resolver. E ele coloca aqui como dívida, né? Exato. E isso também, esse tempo lá no isolamento, que ele teve um despertar de consciência, também ele ficou com relação a Zulmira, que ele diz que não acusa Zulmira, ele não a culpa pelo que lhe aconteceu, né? Alegando que ela também foi uma vítima dele próprio, de como ele se deixou ela abandonada. Então, ele explica aqui, nós vamos saber um pouquinho, uma coisa assim muito rápida, de Zulmira. Ele diz aqui assim, ela era uma infeliz que no lar paterno fora educada às brutas. E ele, por amá-la tanto, habituada fora a conforto excessivo e contraproducente, a ociosidade nefasta que o dinheiro mal dirigido produz. Quer dizer, ela tinha uma educação no lar paterno mais embrutecido, talvez com poucos recursos, e ele, quando se casou muito apaixonado por ela, deu tudo que ela nunca teve. Ele acostumou ela com conforto, com luxo, né, com futilidades supérfluas, né? Mas ele sabe disso agora, né? E aqui, né? Ociosidade nefasta. Quer dizer, a pessoa não tinha nada com que se ocupar de útil. Exatamente. Então, ela vivia uma vida fútil. Apesar de ter os filhos, o lar para criar, ela tinha com certeza serviçais ali para ela e ela não se ocupava com nada a não ser com futilidade. Então, exatamente. A hora que ela se viu na desgraça, ou seja, pobre, né, e o marido se matou, ela não teve uma condição moral de recorrer ao quê? Ao trabalho, como ela foi educada no serviço, né, aqui, ó, bruto. Ela também não queria mais aquilo, porque ela tinha conhecido o luxo. Exatamente. Então, ela achou mais fácil a ribeira, a prostituição. E ele vê nisso não uma queda dela, uma culpa dela para com a filha, e sim a culpa dele por não ter sido um pai de família com responsabilidades moral cristã. Exatamente. Ele disse que cabia a ele a luta honrosa, né? Cabia a ele o dever sagrado de velar pelo futuro da família. Então, quer dizer, ele colocou como responsável de tudo, inclusive até com relação a Zulmira. Ele diz aqui, para que ela vencesse à frente da desgraça, defendendo e honrando 4 filhos menores, seria preciso que se houvesse habilitado à luz de princípios elevados, sob orientação de adiantada compreensão cristã,
como tantas vezes asseverou o irmão Santarém, vendo-me sofredor e inconformado com o seu procedimento. Ainda diz, pobre Zulmira, porém, que, como eu, ignorava até mesmo se, com efeito, era criação divina. Quer dizer, ela também ia, né, à igreja, mas não absorvia nada do que era aprendido ali, assim como ele. Então, quer dizer, ela não tinha nenhum senso de religiosidade, nenhum Deus e tudo. Para ela era apenas um compromisso social, né? Então, quer dizer, é o que faltou. Aí diz assim, a oração é meu conforto, assim como os estudos que venho fazendo sobre a pretensão à nova concessão de um corpo terreno. Aí ele rende graças a Deus por tudo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. Jerônimo, assim, ele narra. Então, o que acontece? O Camilo ainda faz Selma, uma... Oi, Júlia. ele fala uma coisa aqui bem interessante, que me bateu bem assim ao coração, quando ele já tem a lucidez necessária, pelo menos, de dizer que o novo corpo terreno seria uma concessão divina. Exatamente. Né? Quer dizer, agora ele vai olhar, ele está para essa nova oportunidade, esse novo corpo, como um santuário, né? Que ele se desfez do outro com um tiro. Né? Ele não deu valor nem à própria reencarnação, como Jerônimo. Então, ele já vê aqui, ó, uma nova concessão de um corpo terreno, que a gente sabe que o corpo é perecível, mas o espírito não. E que o corpo é uma concessão que Deus nos dá para que a gente possa o quê? Evoluir. É. Interessante isso, né? A Muito compreensão legal. dele. Então, o Camilo ele faz a pergunta para o irmão Santarém. Podeis prestar-nos alguns informes quanto às condições em que se verificaram as experiências novas do nosso caro Jerônimo, irmão Santarém? Essas perguntas não são meras curiosidades, são curiosidades sinceras, mas sempre com aquele desejo de aprender. Eles estão todos ali com essa fome, né, de aprendizado para que eles possam se fortalecer e superar o que eles vão ter que passar, inevitavelmente, não é? Então, ele faz essa pergunta sincera para o irmão Santarém com relação ao que vai ser de Jerônimo, como vai ser a reencarnação dele, não é? Querendo saber. Então, o irmão Santarém ele responde assim: quando na sociedade terrena praticamos delitos irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual, havemos de nos preparar para mais tarde tornar ao teatro das nossas infrações em existências posteriores, a fim de recapitular o passado, operando de modo contrário ao em que fracassamos. Então, partindo dessa regra, veremos meu pupilo, em apreço, novamente defrontar-se com a ruína financeira, a desonra comercial, como a falência que se diz na Terra, não é? E ele dizendo que a fim de que se prove o arrependimento de se achar possuído e os valores morais que a amarga experiência de além-túmulo levou a adquirir. A ruína deverá positivar-se, a despeito dos seus esforços por evitá-la e apesar da sua probidade, mas nunca pela incúria. Então, quer dizer, restará o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação espinhosa. A consciência aconselhará as particularidades do desempenho de tão melindrosa reparação, de acordo com seus próprios sentimentos, pois ele possui o livre-arbítrio. Quer dizer, nesse caso aqui, pelo que eu entendi, eles têm um direito de escolha. Lembra que nós falamos, não é, Júlia? Aqueles irmãos que estavam lá no... Me lembra o nome do outro, que eles estavam lá no manicômio,
Isso. Né? Que estavam numa situação muito dementada, que eles não tinham condição nenhuma de um livre-arbítrio, de escolha assim, das penas que eles poderiam, ou eles achavam que por direito passar. Quer dizer, não é Deus que escolhe a sua punição, é a própria condição moral dele que o leva a querer isso ou aquilo para ele próprio. Tá? Então, aqui está falando, existe livre-arbítrio, tá? Dele nessa questão. Mas, assim, livrar da questão de reparação, isso não vai acontecer. Mas cabe a eles, com esse senso moral e a consciência de realmente ter errado, de escolher ou de saber assim, o que seria melhor para ele. Não é? Hein, Diga. Porque aqui mesmo ele diz, né? Ele vai se defrontar com a ruína financeira. Isso é um fato. É fato. Né? Agora, ele já vai, né? Ele já se acha possuído com os valores morais que ele conseguiu ali com aqueles ensinamentos ali da espiritualidade. Então, ele parte para uma nova reencarnação. É isso que o Santarém está dizendo para o Camilo. Olha, ele vai se deparar com a nova falência. Agora, ele já adquiriu aqui muita condição moral para que ele possa resistir a uma nova falência e não cometer o suicídio. Né? Agora, resta também um impasse. O impasse maior também dele, além do suicídio, né, vai ser a família. Com relação à família, que ele deixou em abandono. Isso aí, por quê? Porque ele fugiu ao dever sagrado de lutar para defendê-los. E ele reencarnou com esse objetivo, de constituir uma família e defender a sua família. Exato. Como pai, tem o dever moral para com os filhos, que são o quê? Dado por empréstimo para que você possa instruí-los. Né? Então, tanto que ele fala aqui, de tão melindrosa reparação. A reparação vai ser melindrosa, porque vai pegar situações complexas. Ele traz nele a vontade de se redimir através de quê? De organizar um orfanato, né? Uma condição de quê? De acolher esses órfãos. Ele já traz isso como vontade, já é bom, né? Agora, a gente sabe também que a lei não é punitiva. Deus não pune. Né? Deus nos dá oportunidades para fazer de novo a caminhada. E nessa a gente vencer as nossas dificuldades. E é o que o Santarém vai explicando ao Camilo. Exatamente. Porque o Camilo também é curioso. Né? Exatamente. A curiosidade literária, né? Vamos deixar claro aqui, porque ele está escrevendo o livro. Né? E tudo que ele faz pergunta, ele pensa o quê? Informações para o meu livro. Não é? Então, até esse desejo que o Jerônimo tem que estar impresso no ser dele, de cuidar das crianças, isso daqui já é o sentimento dele com relação aonde esse impasse familiar. Né? Como ele vai ser privado da família, como ele está sendo privado de um convívio familiar, né? Então, o que será feito com ele? Ele quer abrigar e dar condições melhores para crianças órfãs, não é? Então, aí ele diz aqui assim, as pelejas da expiação, os testemunhos amargos, os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis, serão agravados por um precário estado de saúde orgânica e moral, males indefiníveis que a ciência dos homens não removerá, porque serão repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicado pelo traumatismo, resultante do suicídio, né? Sobre o sistema nervoso do envoltório físico-material que então possuirá. É possível que até mesmo... veja bem, ele não está taxando nada firme. Ele está dizendo, é possível
que até mesmo a surdez e uma paralisia parcial poderá afetar o aparelho visual, né? Assinale seu futuro estado de reencarnado, porquanto preferiu ele matar-se, dilacerando o aparelho auditivo com um projeto de arma de fogo. E sabeis, meus amigos, que o corpo astral, o perispírito, como é organização viva e semimaterial, também se ressentirá forçosamente com a bruteza de um suicídio. E assim modelará o futuro corpo, padecendo mentalmente dos mesmos prejuízos. Quer dizer, não é, a situação não é engessada, nós sempre falamos aqui, não é, Júlia? Não existe esse. Ele levou um tiro no ouvido, então ele vai ficar surdo. Ele disse: pode haver. Isso tudo vai ser colocado, que nós vamos ver no próximo capítulo, quando eles vão no departamento de reencarnação. É todo planejado. Tá? Ele pode vir com uma surdez ou não, mas a debilidade do corpo físico é provável, mas mais provável vir por causa da condição do perispírito danificado. Isso tudo são possibilidades, tá? Diga, Júlia. Tanto que ele fala aqui, pois ele possui o livre-arbítrio, e ele tem condição, ele, pelo menos, esse espírito, como Camilo, Mário Sobral, de organizar a próxima volta. Então, como Deus não é punitivo e tem a misericórdia, ele pode resolver uma condição de uma volta para ele não falir novamente. Então, por isso que ele coloca aqui várias oportunidades que pode vir a acontecer, mas ele não engessa, porque tem o livre-arbítrio e tem a misericórdia divina que vai atuar. Então, quer dizer, são uma série de situações que a gente lá na frente vai ver como vai ser essa volta. Por hora, tem só um esboço, né? E tem a vontade dele de trabalhar essa parte de pai com relação aos órfãos. Então, isso é uma coisa legal, né? Porque é o que você falou, até porque não é o irmão Santarém que decide, não é só o departamento de reencarnação que decide. E mesmo assim, quando eles fazem todo o planejamento, às vezes ocorre intervenção do mais alto com relação aos projetos que eles colocam ali para o futuro corpo de um irmão que vai reencarnar. Isso também não é só decidido por eles, né? Eles pesam também os agravantes e o que ele fez de bom. Quer dizer, ele foi um pai, assim, ele não deu todo o dever moral para os filhos, sim, mas ele foi um pai extremamente amoroso e preocupado. Sinceramente, um pai muito bom em questão assim, de amor. Então, isso também é levado em conta. Então, quer dizer, isso é pesado. Né? Quando ele fez a prece sincera e pediu intervenção, isso também vai ser pesado, porque poderia estar pedindo uma prece para eles próprio, entendeu? Porque não é que ele não fosse atendido, mas ele abriu mão, na prece ele abriu mão de ver seus filhos novamente, de aceitar qualquer coisa que viesse para ele, mas que cuidasse dos seus filhos. Isso aí a pessoas que assim, já foi feito todo um trabalho assim já de desprendimento, não é? É um autossacrifício, que é algo muito agradável a Deus, né? O autossacrifício. Eu me sacrifico pelo outro. Hein, Selma? Sim. Assim como nós, aqui no livro está assim, ó, despedimos-nos. Nós também já estamos já no finalzinho do nosso estudo de hoje, né? Semana que vem tem mais. Então, e eles vão se despedir hoje desse setor do isolamento, né? Isso. E existe agora, você vai ler para a gente, né? Que tem a despedida e são despedidas assim com muito sentimento, né? Deles, né? Lê aí para a gente, Selminha. Eles abraçam Jerônimo e saíram penalizados com a gravidade da situação que o oprimia, pois, assim, apesar de tudo que eles acabaram de saber, eles constataram que o pobre companheiro não passava de um solitário circunscrito ao isolamento,
de onde não se afastaria nem mesmo a fim de visitar os filhos, senão para se instruir, dentro da medida das próprias capacidades, sob vigilância severa dos mentores. Carregado de vibrações pesadas e chocantes, o contato com os seres amados poderia sugestioná-los angustiosamente, arrastando-os a possibilidades desastrosas. Quer dizer, isso aí por isso que é o isolamento, né? Ele não tem direito, assim, no caso, de visitar a família como esses outros aqui terão, esses que estão em visita, que faz parte da programação deles também. Eles terão a chance de visitar os seus familiares, seus amores na Terra, antes de se prepararem para a reencarnação. Já Jerônimo não terá esse benefício. E ele aceita resignadamente, pode estar triste, cabrunhado, porque ele sabe disso, né? Mas ele aceita isso, ele sabe que ele não tem esse direito, porque é por causa da vibração dele ainda. Você vê que com todo o aprendizado dele, não é, com tudo isso que ele já desenvolveu, ele ainda carrega esse pesar, essa aquela hiena infeliz, dia, dor nervosa. Por Ele isso, é assim. Por isso que lá atrás, aqui na outra página, né, ele diz: eu me encontro reconfortado, agradecido, esperançado, mas não jubiloso, né, porque eu tenho Exatamente. dívida a solver. Então, esse peso não o permite, né, sentir júbilo, né? Quer dizer, ele está esperançado, agradecido, reconfortado por tudo que recebeu, mas a vibração dele ainda é pesada. E é por isso que ele diz que a aproximação dele junto aos familiares que estão reencarnados ia prejudicar. Mas os que estão lá na visita, ele fala aqui, né? Devereis realizar o antigo sonho, revendo a pátria e o antigo lar. Quer dizer, para os outros, eles vão ter condição de um sonho que eles tinham muito desejo, principalmente o Camilo, que ele expressava sempre aqui, dizendo que ele queria muito ver as terras, tanto quando ele veio aquela ajuda na casa espírita, né? Ele achou que ele ia poder dar uma olhadinha, né? Ali, né? Nas terras, e ele não pôde. Mas agora ele vai ter essa oportunidade, muito interessante. Exato. Porque o doutor Carlos de Canaleiras, né, quando encerra a visita, eles estão saindo lá do isolamento, ele diz que ainda eles vão passar por eles terão uma pequena demora pelo departamento da reencarnação, né? Pois dentro de alguns dias mais devereis realizar o antigo sonho, revendo a pátria e o antigo lar. Né? E eles tomam um veículo para voltar aos locais deles, onde eles estão, e assim o Jerônimo, desculpe, o Camilo, né, faz uma despedida mais assim, ao longe, né, com o sentimento de que todos estavam compartilhando, e dizendo assim: adeus, pobre Jerônimo, não sei se nos veremos ainda, antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. Que o celeste benfeitor se amerceie do teu espírito, iluminando com os favores da sua paternal clemência a rota por onde peregrinarás, rodeado de espinhos e decepções. A tua história é também a nossa, eu bem o sei. Quando o nobre irmão Santarém ilustrava os teus problemas com o seu verbo sugestivo e elucidador, bem percebia eu que, caridosamente, ele desejava advertir-nos quanto aos momentos difíceis que a nós outros também esperam. E assim se encerra a visita ao departamento de isolamento. E assim também se encerra este capítulo. Hein, Selma? E é interessante, né, o que o Santarém fala aqui no final, né, advertindo-nos quanto aos momentos difíceis que nós também que nós também esperaremos, né? Camilo, Quer dizer, que por fala. quê? Por quê? Porque, na realidade, foi o Camilo, mas
Por isso que ele diz, caridosamente ele desejava advertir-nos, quer dizer, quem gostaria de advertir? O próprio Santarém, que era o que estava ajudando eles ali naquela. Dizendo o seguinte, olha, o Jerônimo vai ter uma volta difícil, a gente sabe, mas vocês também, né? Então, o que esperam vocês também é de momentos difíceis, que vocês vão ter que também vencer, quer dizer, eles estão se despedindo, eles estão, vamos dizer assim, numa condição um pouco melhor, porque eles vão ver a família, tudo, e o Jerônimo não vai ter essa condição, né? Então, semana que vem, a gente entra no capítulo dos prelúdios de reencarnação, a gente vai ter muito aprendizado aí pela frente, e agora a gente vai fazer, né, a nossa despedida com a prece sincera a esses irmãos suicidas, esse pedido de Camilo, né, no início do livro. Então, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dessa falange amiga que nos assiste nesse momento, desses espíritos superiores, Dona Ivone Pereira, nossa Mãe Santíssima, essa Virgem Mãe, que abriga todos no seu coração amoroso. Nós te pedimos por todos esses irmãos que, de uma forma equivocada, saíram pela porta do suicídio. Mas que todos eles, Senhor, possam ter o amparo, a nova oportunidade, as bênçãos de luz na sua trajetória. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos essa oração sincera a todos esses irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima, né, por mais esse dia, por mais esse encontro de aprendizado, de desenvolvimento, né, porque o aprendizado nos leva a desenvolver. Que possamos atingir corações cada vez mais, né, com essas páginas que tanto nos engrandece de conhecimento. Que essa falange maravilhosa da Dona Ivone do Amaral Pereira, que esteja sempre conosco, com toda certeza, que ela possa sempre nos amparar e nos propiciar mais encontros como este de hoje. E assim, damos por encerrado o nosso estudo da tarde de hoje, com a graça de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser e Deus adquirir, para a continuação dos nossos estudos. Até lá. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Jesus. Uma paz profunda.